vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Bem, irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos dando início ao nosso programa de hoje, 26 de maio de 2024. Já tivemos hoje a Escola Bíblica Dominical, o programa do pastor Gilson, 9h30, e agora é a nossa vez, né? Estudarmos um pouquinho maior, termos um quantitativo melhor de informações. O tema nós temos o mesmo, né? O preparo da igreja para o arrebatamento. O nosso assunto é que muda um pouquinho, porque nós estamos entrando no livro de Apocalipse. Estamos estudando o livro de Apocalipse e o enunciado é o mesmo, a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias para o arrebatamento da igreja. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 2, verso 3 e Atos capítulo 6, verso 9. Bem? Vamos então apresentar vocês. São 4 obreiros da igreja da Tijuca. Não é isso mesmo? Isso. Vamos embora, você. Pai do Senhor, irmãos, eu me chamo Bruno Jordão, sou da igreja da Tijuca. Você? Pai do Senhor, Pai do Senhor. Irmãos, me chamo Daniel, também sou da igreja da Tijuca. Tijuca. Pai do Senhor, Henrique da Tijuca também. Amém. Pai do Senhor, irmãos, Rodrigo da igreja da Tijuca. Isso. Eu quero agradecer ao Jorge Assunção, não é isso? Que liberou vocês para virem aqui. A nossa vontade era já antiga de trazer vocês. A gente está conseguindo trazer aqueles que a gente está querendo há muito tempo. Espero que não seja a primeira vez, né? Que vocês voltem. Amém? Amém. Primeira pergunta. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 3, identificamos que foram escritas 7 cartas para as igrejas da Ásia. Cite o nome das igrejas. Nós temos a resposta de Daiane Mussolini, de Caxias, e José Lucas, de Pernambuco. Vamos assistir os vídeos, depois a gente volta para conversar um pouquinho. Amém? Amém. A resposta dessa pergunta vai se encontrar no livro de Apocalipse, no capítulo 1, nos versículos 10 e 11. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. A paz do Senhor Jesus. As 7 igrejas que foram direcionadas às cartas foram a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? A paz do Senhor. Bem, irmãos, nós vimos aí a resposta da Daiane, do pastor José Lucas. Eu queria que vocês comentassem. Eu queria começar contigo, Daniel. O que você pode nos ajudar? Então, acerca das igrejas, né, vai falar no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Sim. Começa com a igreja de Éfeso, que a época em que ela vivia era a era dos apóstolos, né, uma era apostólica. E o significado, né, desse nome, né, de Éfeso vem de aceitável, né, desejável. A segunda igreja, né, aí a gente já vai lá para o versículo 8 do capítulo 2, que é a igreja de Esmirna, né, que era a igreja da era das perseguições, né, um período pós-apostólico em que Jesus tinha ressuscitado e era a mensagem que era pregada e para muitos era um escândalo, né, aquilo. Era uma igreja cujo significado era amargura, mirra, né? Por isso o nome Esmirna. No versículo 12 vem a igreja de Pérgamo, que foi a era de Constantino, né? Que o significado é casamento pervertido, a união do Estado com a igreja. No versículo 18 do capítulo 2 vem a igreja de Tiatira, que aconteceu na Idade Média, no momento da Idade Média, cujo significado é sacrifício contínuo. Aí no capítulo 3 vai iniciar a igreja de Sardes, ou Sardo, né, em algumas versões, que é a igreja da Revolução Religiosa, o momento da reforma, né, que aconteceu, com o início de Lutero, e o significado é restantes, remanescentes, né? E a sexta carta, que é a carta da Filadélfia, no capítulo 3, versículo 7, que era a era das missões, cujo significado era amor fraternal. E a última carta, a carta de Laodiceia, no versículo 14,
que a gente vive até hoje, né, o significado é direitos do povo, Uhum. era a era ecumenista, né, a época que iniciou era uma era ecumenista. Uhum. Então essas 7 igrejas que estão no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Estudou bem, né? Daniel, quer falar alguma coisa? Então nós também temos boa parte dessa abordagem Sim, Bruno. no programa que a igreja, na série que a igreja tem lançado, Uhum. através do canal do YouTube, que trata do plano profético da igreja nas 7 cartas do Apocalipse. Isso. E o programa, ele tem a sua parte inédita, que foca no profético, Sim. diferente de muitos outros que nós encontramos, tanto nas redes quanto nas mídias sociais. E é muito importante que todos assistam essa série das 7 cartas do Apocalipse, para que possa se enriquecer com as revelações, com toda a parte histórica e profética que é tratado através dessa série. Participe, entre lá, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que você possa acompanhar todos os conteúdos que a igreja tem lançado através das suas mídias. Interessante que não é um documentário, é a Certo. parte profética, né? A gente está vendo que é justamente você saber aonde que foi, nas Patmos, você conhecer o local. E é uma coisa, é bonito, é um trabalho que o presbitério fez que demorou um pouquinho, mas entrando agora no livro de Apocalipse vai ser base para muito estudo nosso. Com certeza. Não é? Com certeza, pegar as 7 cartas ali e começar a dar uma olhada, né, o Daniel? Não é? Você que estudou bem aí, a gente começar a estudar isso. Amém? Quer falar alguma coisa? Amém. Sim, é interessante do texto que a irmã ela citou sobre a grande voz e como a voz de trombeta, como trombeta, nos fala profeticamente também no momento que a igreja vive, né? Sim. Que nós esperamos a volta do Senhor e as trombetas que estão soando, né? Nós vemos os sinais do Senhor, tudo aquilo que é profético. Então, não só o histórico dessas igrejas, ela também aponta para um lado profético, né? Que nós certamente vamos estudar também mais profundamente. Que lá na frente a gente vai ter uma relação com as parábolas, não é isso? Isso. Eu também gostaria de contribuir com o Rodrigo a questão que, como é o início da igreja, né? Qual foi o salto que teve? A questão do Jesus, a ascensão de Jesus no início de Atos dos Apóstolos, em que 2 varões aparecem. Vocês varões galileus da Judéia, como Jesus subiu e observaram, eis que o Senhor que foi para a eternidade um dia voltará. Sim. E essa volta agora está sendo transmitida pela igreja, está no início da igreja. Eles estão revelando Jesus agora em Apocalipse, mostrando que em cada aspecto da igreja profética vai aparecer Jesus, vai ser revelado. Sim, a gente já passou por Cantares, né? Quantas revelações vieram, que muita gente não gosta do livro de Cantares, nós amamos o livro de Cantares, né? E agora a gente está entrando dentro do Apocalipse justamente para dar um fechamento, e não vai demorar muito não, tá? Esse estudo vai prolongar. Amém? Amém. Mais alguma coisa? É interessante falar, pastor, sobre o autor, né, desse livro. Sim, né? sim. Que é o próprio Senhor Jesus, né, que revelou ali a João, que foi o escritor ali desse livro. Uhum. Então é importante a gente deixar claro, né, aos irmãos. E quem escreveu, né? Isso, João. Isso aí foi, inclusive, pergunta da semana passada. Amém? Sim. Amém. Bem, pergunta número 2. Além dessas igrejas, a Bíblia cita no livro de Atos dos Apóstolos outras igrejas que já existiam. Segundo Atos, capítulo 6, de 6 a 9, cite algumas das igrejas que já existiam nessa época. Nós temos a Isabel Cristina, de Aracaju, nós também temos o pastor Claudemir Lourenço, de Cariacica, Espírito Santo. Vamos assistir os vídeos, depois a gente entra com algum comentário. Amém? Amém. Podemos ver lá em Atos 8, verso 1, quando fala contra a igreja que já estava em Jerusalém. Identificamos ali que em Jerusalém já tinha uma igreja. Podemos ver também Atos 9, 19, a presença de alguns discípulos ali em Damasco. Vemos também em Atos 9, 31, as igrejas de Judeia, Galileia e Samaria. E nos versos 35 e 36, as igrejas de Lida, Sarona e Jope. Amém? A paz do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, verso 1,
nós podemos observar que ali existia uma igreja em Jerusalém. Atos, capítulo 9, verso 31, nós vemos a menção de 3 igrejas, a igreja da Judéia, a igreja da Galileia e a igreja de Samaria. A paz do Senhor Jesus a todos. Bem, a Isabel relacionou algumas igrejas, o Claudemir também algumas igrejas. Agora eu queria pedir a você, Bruno, só lembrando que você é diácono, né? Isso. Algumas considerações sobre a pergunta. Então, pastor, além das igrejas que foram citadas, Sim, nos capítulos 8 e 9, nós também encontramos na palavra do Senhor menções de igrejas e de servos do Senhor também no capítulo 6, que retrata, a partir do versículo 7, nós temos a menção à igreja de Jerusalém, sim, no versículo 9, de Cilícia e também de Alexandria, e também, ainda no versículo 9, temos uma menção à Sinagoga dos Libertos, sim, que é o único local da Bíblia onde essa sinagoga ela é citada. é citada. Certo? E também dos que já foram citados, ainda no capítulo 8, nos versículos de 15 a 17, temos a menção à igreja de Samaria, e em 9 e 19, a igreja de Damasco, e também, ainda nos versos 31 e 32, Sim. Judeia, Galileia e Lida. E encerramos também no versículo 42 do capítulo 9, a relação à igreja de Jope. Isso. Alguém quer falar alguma coisa? Você, o Rodrigo, também diácono, né? Também. Isso. No 9:31, quando fala sobre a igreja da Judéia, Galileia e Samaria, interessante que tem um aspecto sobre, a palavra diz que tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Sim. Interessante que a igreja, quando tem o Espírito Santo, tem o temor do Senhor, ela tem a paz do Senhor, ela tem, mesmo em momentos de tribulações, né, de provas, como a igreja já viveu e vive, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a paz do Senhor. E isso multiplica a igreja, né? O temor do Senhor, aquilo que as pessoas veem na igreja, no nosso testemunho, né? O testemunho dos servos do Senhor faz a igreja se multiplicar. Amém. Henrique. E aproveitando o contributo com o Rodrigo, com essa perseguição foi o que proporcionou até a divulgação da palavra. A palavra, antes que estava cercada em Jerusalém, foi propagada por regiões citadas pelo irmão Rodrigo, pelo irmão Bruno, perdão. E nesse momento, o que podemos identificar nisso? Que houve uma operação do Espírito Santo por meio da palavra. A palavra foi ouvida e recebida pelos irmãos. E receber essa palavra, os apóstolos, no Atos 8:14, tiveram a necessidade de ir depressa. Vamos depressa lá, porque a palavra foi acolhida ao momento, aproveitar o momento, ter pressa de chegar e constituir e impor os irmãos e pedir que seja descido o Espírito Santo, que é a importância maior para a igreja, é a presença do Espírito Santo no corpo. A divulgação, então, da palavra foi de aldeia a aldeia até a última, né? Amém? Amém. Pergunta número 3. Lendo Cantares, capítulo 11, verso 26, qual a igreja na qual pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos? Então, nós vamos ver a primeira igreja que os discípulos foram chamados de cristãos. Nós temos a Cíntia Lima e temos também a Priscila, também de Cataguases. Nós vamos ver as respostas e depois nós vamos voltar. Amém? Amém. A igreja a qual pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos foi a igreja de Antioquia. Nós vemos aqui no capítulo 11, verso 26 de Atos, que nos dá esta resposta. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A paz do Senhor Jesus.
a igreja de Antioquia, e esse acontecimento não foi obra do acaso. A cidade era a segunda maior do Império Romano, miscigenada, pessoas de várias cores, etnias, religiões e de vários lugares estavam ali, em sua maioria gentílica. Era um ambiente propício para o crescimento da obra, pois o projeto agora estava voltado para todos os povos, e não somente aos judeus. Àquela gente que pregava e aceitava a Cristo foi dado o nome de cristãos, pois eram a igreja de Jesus Cristo. Como em Cantares, capítulo 1, versículo 5 nos fala: eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. A paz do Senhor Jesus. Bem, gente, nós vimos aí a Cíntia Lima, a Priscila de Cataguases. Agora vamos ver as respostas. Quem é que vai começar? Você, Henrique? Eu vou começar. Então, aqui no capítulo 11, versículo 26, temos a questão de chamados cristãos. Então, aqui podemos entender que era um povo que estava sendo iniciado. A cultura cristã estava sendo difundida pelos apóstolos, pelos seus discípulos, e chegaram a um certo ponto que tamanha divulgação, tamanho desenvolvimento, chegou a se chamar-se um povo, uma nação cristã. Ou seja, aquele povo que vai ser levado à eternidade. O povo que está sendo escolhido, separado por Deus para ser uma nova nação, para a Nova Jerusalém. Glória a Jesus. E por esse sentido, os gentios fomos atendidos, chamados, escolhidos para tanto. Bem, quem mais quer falar? Daniel? Também. O interessante dessa cidade ser formada por pessoas de várias etnias, como o Henrique falou, os gentios, né? Então, isso profeticamente também remete a nós, né? como a igreja gentílica, né? Nós usamos cantares sobre o ser morena, né? Aquela igreja que foi escolhida ali. E a igreja gentílica que nós tivemos acesso hoje à salvação, né? Através do sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor nos fez co-herdeiros de Cristo e nós podemos acessar hoje essa grande salvação. Amém. Mais alguém, Daniel? Não, convém saber que Antioquia ela passou a ser o centro mais importante, né, do evangelho naquele momento. E a gente se pergunta, mas por que não foi Jerusalém, né? Mas Deus tinha um propósito nisso. Porque ali, a partir do espírito de fé, começaria uma era gentílica, né? Como o Rodrigo falou. Então, abriria para todos os povos, como era um centro que tinha bastante povos, né? Que sobre o Império Romano, mas de diferentes etnias, né? Eram 500 mil pessoas, né? Exatamente. Então, acabou sendo um centro onde dali se disseminaria o evangelho, né, que não ficaria restritivo aos judeus. Seria uma coisa aberta. Olha, todos que quiserem dessa água podem beber. Né? Então, o Senhor Jesus ele morreu por todos nós, não foi seletivo a um povo. Isso nos abriu, a morte de cruz nos abriu, né? O véu foi rasgado, nós podemos ter acesso ao Pai. Uma coisa que antes não tínhamos por não ser judeus, não participarmos da história deles, mas ali em Antioquia, né, com a presença da igreja, isso demonstrou, né, que Deus ele tinha um propósito ali em abrir isso para nós, gentios. Bruno? E um detalhe interessante, também quando esse termo foi usado pela primeira vez, que se acreditava-se que foi empregado com um certo desdém, um certo escárnio, mas nós podemos ver na palavra do Senhor, em 1 Pedro, no capítulo 4, versículos 14 a 16, que isso não foi recebido dessa forma, mas pelo contrário, que diz assim, a palavra do Senhor, a partir do versículo 14: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, meus irmãos, nós podemos glorificar ao Senhor, porque na verdade, através do sangue de Jesus que tem estado sobre as nossas vidas, como os irmãos aqui já citaram, né, que nós não tínhamos direito a esse projeto de salvação,
mas nós passamos a ter, porque Jesus, aqui como o nosso irmão citou, Daniel, né, ele morreu não só por um certo povo, mas foi para que todos hoje pudessem ter acesso. Então, meus irmãos, nós temos esse privilégio de sermos intitulados como cristãos, porque, como disse a palavra aqui também no versículo 14, o Espírito de Deus tem repousado sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E através do sangue de Jesus somos perdoados. Né? Ele fez uma lista de pessoas, é isso? Exatamente. Amém. Glória a Deus. Pergunta número 4. Como era o mundo na época das 7 cartas escritas pelo apóstolo João? Essa é a pergunta. Quais os principais marcadores do cenário histórico daquele momento? Então nós vamos fazer 2 comparações. Primeiro, como era o mundo naquela época e qual o cenário histórico daquele momento. Nós temos a resposta do obreiro Tales, de Natal. Nós vamos assistir a resposta e depois nós voltamos. Amém? Amém. Meus irmãos, nós vimos que ali naquele tempo a sociedade já não era tão agropastoril. Roma ou o Império Romano já tinha suas cidades estabelecidas, onde tinha a política, a vida social, os estudos, como por exemplo a filosofia, as universidades. Então o Império já estava em uma plenitude de existência naquele momento. Havia também muitas estradas, rotas marítimas que inclusive facilitaram a propagação do Evangelho por aquelas terras. Se nós falarmos da igreja, vamos lembrar que as perseguições à igreja começaram no ano 30. Lembramos aqui, por exemplo, de Nero, no ano 68, que foi um que mais ferozmente perseguiu a igreja. Seu filho Tito, logo após, destruiu Jerusalém, terminou a construção, na verdade, ali do Coliseu. E lá na frente, em 379 depois de Cristo, nós vemos, por exemplo, Teodósio o Grande, que foi aquele que instituiu a religião cristã como sendo a religião oficial do Estado, que tornou a fé algo secular e a fé verdadeira uma experiência de poucos, como é ainda com a igreja fiel. Bem, nós vimos o vídeo do Tales, onde ele deu uma boa resposta, né? Acho que uma base muito grande em relação a isso, e nós vamos dividir em 2 partes. Primeiro, como era o mundo na época das 7 cartas e o momento histórico daquela época. Amém? Nós vamos começar pelo Henrique, né? Que é um historiador, né? Gosta muito de história. Gosto de história. Então, podemos separar em 3 pontos aqui, como historicamente necessário situar. Primeiramente, temos que situar a escrita, que foi importante desde a Antiguidade, iniciada na Antiguidade no tempo dos Sumérios, e veio para Sumérios, Mesopotâmia, até o Império Romano que estamos aqui citando. E este momento foi um grande avanço para poder trazer a palavra para os povos. Também temos a cultura. Sim. A cultura foi representada pelo helênico, ou seja, a mistura greco-romana, em que temos os povos que antes sido conquistados pela Grécia, foram agora pertencentes ao Império Romano. E essa conquista teve uma influência cultural, onde se falava o grego, que o grego foi a língua utilizada para o Novo Testamento. Também temos a política do Império Romano, em que temos como base todas as províncias que foram separadas, que estão, inclusive a Antioquia, onde as igrejas estão situadas. E essa percepção do Império Romano, de estrutura e avanço, que trouxe a permissão para poder a divulgação e um momento histórico propício para a vinda e a apresentação das cartas do momento profético. Amém. Historicamente ele dominou, né? Amém. Bruno. Então, pastor, dentro daquilo que é um complemento do que foi falado nos vídeos, sim, o imperador Tito, ele havia tomado e destruído Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e como o irmão também contribuiu, foi o mesmo período onde o Coliseu ele foi completamente construído, a sua finalização, né? E é importante destacar que nesse período Roma havia ainda muita força do seu império e ainda iria perpetuar por mais cerca de 400 anos, demonstrando a imponência daquele povo, daquele império, né, diante do cenário histórico que estava ocorrendo. E ainda também é importante destacar que dos 54 imperadores que governaram o Império Romano naquele período,
12 eram publicamente declarados contra o povo cristão. Então nós vemos aí essa observação, né, do quão o povo foi perseguido. Né? Amém. Quem mais vai falar? Daniel? É interessante que a gente vê essas perseguições, esses obstáculos, né, que as igrejas enfrentaram. E aí havia duas grandes oposições à mensagem da época. Né? Nesse primeiro século, culminava ali o paganismo, o judaísmo, a filosofia, e a reação do mundo naquele momento era: os judeus, por um lado, né, religiosos, eles achavam que era loucura a mensagem da ressurreição de Jesus. E, por outro lado, os gregos, eles ficavam escandalizados, né, por questão cultural, por imaginar não pertencer, né, a esse reinado de que os judeus, né, que Isaías tanto falou, né, sobre o domínio de Jesus, a ressurreição. Então, a ressurreição naquela época, a mensagem da ressurreição era uma loucura, era um escândalo, né, a reação do mundo. E hoje em dia não é diferente. Quando a gente prega sobre o arrebatamento, ainda é escândalo, ainda é loucura para muitas pessoas, né? E a palavra fala que o evangelho de Deus é loucura, né, para alguns. Então, a mensagem ainda é a ressurreição de Jesus com o arrebatamento, e para o mundo ainda causa uma reação de espanto. Para poucos, né? Porque hoje praticamente todos os telejornais mostram praticamente o arrebatamento. Né? Os sinais estão se cumprindo no dia a dia, os marcadores estão se cumprindo no dia a dia. Você? Complementando o Daniel, sobre essa oposição que é feita à igreja, o mundo ainda tenta calar, né, a igreja é fiel, mas nós, pela palavra, nós sabemos, né, e eles venceram pelo sangue e pela palavra. Então nós sabemos que através da doutrina no nosso coração, da palavra do Senhor, do sangue de Jesus, nós podemos vencer essa oposição, né, que a igreja ela recebe todos os dias, mas nós em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Com certeza. Nós vencemos, né? Com certeza. Estamos vencendo, estamos aguardando o último dia, não é isso? Quinta pergunta: qual o sentido profético da primeira carta? O que o Senhor queria mostrar à igreja daquela época? Nós temos aí o John Carvalho e temos a Sara Gabriele. Nós vamos assistir os dois vídeos, depois nós voltamos para comentar. Amém? O sentido profético da primeira carta enviada à igreja de Éfeso é a doutrina estabelecida por meio das cartas e dos atos dos apóstolos, o fruto de experiências vividas. A igreja doutrinada, nesta última hora, vencerá todos os obstáculos. A primeira carta, Éfeso, foi para a igreja que semeou a palavra de Deus, que nos remete à parábola do semeador, em Mateus 13. O que o Senhor queria mostrar à igreja daquela época? O Senhor queria mostrar que a doutrina, os ensinos estavam sendo estabelecidos. Podemos ver em Apocalipse, capítulo 2, verso 2 e 3. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Verso 3. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. A paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos a resposta da Joana, do João e da Sara. E Henrique, você assistiu o programa, né? O programa sobre o plano profético. A primeira carta você deve ter visto. O que quer dizer Éfeso? Vamos lá, uma pergunta de gabarito. Bom, bem direta assim a pergunta, mas muito eficaz, é a questão de significado de Éfeso é aceitável, desejável. Então, aqui a carta quer demonstrar para as igrejas como ser aceitável e desejável perante o Senhor. E de que forma? Se arrependendo e buscando voltar às boas obras e voltar ao primeiro amor. Amém. E mais vai falar você, Daniel? E aí a primeira parte da pergunta, né, qual o sentido profético? A igreja de Éfeso era responsável pela semeadura da palavra, né? Tanto é que a gente vai ver mais à frente nos estudos que ela se assemelha, né, à parábola do semeador. E aí o estabelecimento da doutrina como forma de ensino, né, para preservação, fortalecimento da fé,
E aí, como vai falar lá em Cantares, capítulo 2, 5, sustentai-me com passas, né? Então é a doutrina que vai fortalecendo, que vai sustentando. Então a igreja de Éfeso era responsável por essa semeadura da palavra, estabelecer a doutrina. Amém. Rodrigo? Amém. Eu vou ler os 2 primeiros versículos do capítulo 2 de Apocalipse. E o Bruno Jordão vai comentar sobre esses versículos. Que é o que o Senhor queria mostrar àquela igreja. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, tu os achastes mentirosos. Então, meus irmãos, na primeira parte do primeiro versículo, nós podemos ver que Deus revela a sua onipotência e o controle de todo o seu projeto de salvação. E já na segunda parte do primeiro versículo ainda, Deus revela também a sua onipresença, a sua contínua ação no meio da sua igreja e nos dias de hoje, através do seu Espírito Santo. E já na primeira parte do segundo versículo, nós temos também onde Deus revela a sua onisciência, e porque o Senhor Deus, Ele sabe de tudo o que acontece com a sua igreja e do quanto ela tem se esforçado para a realização desta obra. Então, meus irmãos, o grande destaque que o Senhor está mostrando através desse período é a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência a todo momento em favor daquele que crê que Ele é o Todo-Poderoso. E o Senhor nos fala todos os dias, né? Através dos dons, e nós precisamos entender uma coisa. Esse novo programa, o Plano Profético, não é? É um programa que vai nos dar todo o sustento, toda a base para todos os estudos de Apocalipse. Não é como o Daniel falou, vamos relacionar a primeira carta com a primeira parábola e vamos assim em diante. Eu acho que o momento atual, nós podemos parar um pouquinho e assistirmos esse programa, vai ser muito bom a nossa base, né? É aquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Vocês estudaram bastante, eu não precisei falar nada, né? Graças ao Senhor, foi um bom período que nós tivemos aqui. Agora nós vamos entrar no período das crianças. E nesse período nós vamos dividir os 2 períodos, nós vamos cantar um hino com elas, né? E depois nós voltamos para falar um pouquinho das crianças. Amém? Amém. Amém. 7 cartas João escreveu, ao anjo das igrejas Deus mandou. Conheço as tuas obras, assim diz o Senhor, quem tem ouvidos ouça a voz do meu espírito. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Éfeso,
Bem, glória a Deus, né? Glória a Jesus. As crianças cantaram, nós glorificamos e agora nós vamos para a pergunta das crianças. Eu não vou falar o enunciado da pergunta porque os pais já fazem naturalmente, né? Mas nós temos 3 respostas. O Davi Miguel Vieira, o Caleb de Guarulhos e temos a Olívia, uma pequenininha lá de Fortaleza. Vamos ver os vídeos, depois nós vamos comentar. Amém? Amém. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 3, identifique as 3 coisas que fazem o servo ser bem-aventurado, feliz. Ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus. Lendo Apocalipse 1:3, quais as 3 coisas que fazem o servo feliz? Em Apocalipse 1:3 está escrito: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e os que guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, um servo feliz é o que lê, o que ouve e o que guarda o que na palavra está escrito. A paz do Senhor Jesus. Amém. Olívia, o que o servo tem que fazer para ser bem-aventurado? Primeiro, ler. Segundo, ouvir. E o terceiro, guardar e ouvir a palavra de Deus. Bem, vamos lá. Bruno, você pai recentemente, já parece que tem 1 mês e pouquinho, né? Isso mesmo. Isso. Vamos falar um pouquinho aí sobre as crianças, se você puder falar. Amém. É uma bênção, né, que é fruto de oração da igreja, né, durante toda a gestação da minha esposa e a chegada da nossa princesa, né, Rebeca, que tem sido uma grande alegria, né, para nós como um casal, né, chegando aí já aos 6 anos de casado, e uma grande alegria também para a igreja, né, e reforçando a importância do trabalho com as crianças desde a gestação. Né? Nós temos a classe de gestantes e 0 a 3 anos, né, qual a minha esposa esteve participando ativamente durante a sua gestação, e o fato, né, da reação da criança ainda no ventre da mãe, né, reagir à palavra do Senhor, reagir aos louvores, né, reagir às nossas glorificações, é um motivo, né, de muita alegria para nós e para a igreja, né, esse trabalho que o Senhor tem feito no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E lembrar de, quando ela for um pouquinho maior, gravar o videozinho dela. Amém, não com é? certeza. A esposa também, com certeza, contribuição. Alguém mais quer falar alguma coisa? Daniel, Henrique, Bruno? É interessante das respostas, né, que leem, ouvem e guardam, né, a palavra do Senhor. Sobre o crescimento mesmo da criança e o nosso na obra do Senhor, né? Nós aprendemos dessa forma, lendo, ouvindo, guardando a palavra do Senhor, e o interessante é que tudo isso é feito no corpo. Nós podemos ver que esse aspecto da leitura, aquele que lê, se refere a uma pessoa, é algo individual com o Senhor muitas vezes, né? No nosso íntimo, aquilo que nós encontramos ali na palavra, e fala também sobre como nós ouvimos e guardamos, né? Aqueles que ouvem e guardam. Então, no plural, fala daquilo que é construído também dentro do corpo, né? Sim. Sua esposa é professora de 0 a 3, não é isso? Então você já está com a Rebeca. Isso. Vamos ensinar ela a ouvir e entender. Mais alguma coisa? Contribuir com o Rodrigo na questão do corpo, a importância dessas ferramentas para a evangelização. Sim. A evangelização só vai ocorrer de que maneira? Ler, ouvir e falar. Se você não lê a palavra para os que não conhecem, como é que eles vão conhecer? Se você não se dispor a guardar tempo para que te ouçam, como é que o povo vai se conhecer a palavra? Então, as ferramentas necessárias, então desde pequena é importante já estar criando esse ambiente. E é uma das melhores classes, essa de 0 a 3, porque ela vai guardando, ela vai sendo disseminada a doutrina, a palavra. E quando ela for para outra classe, vocês vão ver o seguinte, é o caso da menina que respondeu, pequenininha, né? A mãe falando um pouquinho com ela, e é isso que acontece conosco.
A gente precisa entender isso, levar as crianças para a escola bíblica dominical, elas cantarem de noite, né? Cantarem durante o culto. É muito bom isso. O pastor Josiel, ele fala o seguinte, que todas as vezes que as crianças cantam, há um milagre. Glória a Deus. É uma realidade isso. Todas as vezes que as crianças cantam ou glorificam, há um milagre na igreja. Amém? Amém. Nós temos agora a pergunta do pessoal de acessibilidade. Lendo Apocalipse capítulo 1, verso 3, qual o significado da palavra bem-aventurado? Nós temos 3 pessoas do grupo de acessibilidade. Nós temos a Ana Carolina, temos o Pedro Henrique e o Paulo Manso. Nós vamos assistir e depois vamos comentar. Amém? Amém. A paz do Senhor, Ana Caroline. Vamos responder a questão de número 7. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Qual o significado da expressão bem-aventurado? Resposta: Feliz. A paz do Senhor. Para o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Pedro. Amém. Lendo Cantares, capítulo 1, verso 3, qual é o significado da palavra bem-aventurado, Pedro? O que significa? Feliz. Amém? Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, respondendo à 7ª pergunta da Escola Bíblica Dominical para o grupo de acessibilidade, que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, qual o significado da palavra bem-aventurado? E a resposta no original significa mais do que feliz, afortunado e supremamente abençoado. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos aí as respostas, os vídeos, é uma coisa maravilhosa, né? Glória a Deus. Mas Henrique, você fez no nosso intervalo, você fez uma associação com Éfeso. Por favor, nos ajude. Então, naquela época do Império Romano, a cultura da época tinha uma filosofia em que se buscava a felicidade a qualquer preço, a qualquer custo, em torno de uma busca na razão, uma busca em que se levava em consideração a filosofia da ética. E essa busca era fundada em um momento que era do homem, da razão do homem. E isso deixava, apesar de ter uma alegria momentânea, ela chegava ao fim. E esse fim era o vazio que havia dentro do homem. Sim. Mas alguém, Bruno? Dentro disso, dentro dessa contribuição do irmão Henrique, né, nós precisamos destacar que essa felicidade do servo do Senhor não é uma felicidade passageira, mas é uma felicidade constante da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né, da fé fundamentada a cada dia sobre as nossas vidas e também da obediência à palavra de Deus, que evidenciam, né, a bênção do Senhor, a felicidade, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às perseguições que nós já citamos aqui, né, que as igrejas passaram, mas a todo momento não tem deixado o refrigério do Senhor sobre as nossas vidas. A alegria da salvação do Espírito Santo sobre nós glorificamos ao Senhor por isso. E você vê o seguinte, você vê o sorriso da Ana Carolina. Verdade. Não é? Sorriso espontâneo. O Pedro Henrique, aquele garotinho que chegou a levantar a mão, né? Sou feliz. Praticamente só voltou para sou feliz. E eu faço um destaque para o Paulo Manso, um senhor cego, e que no final ele dá um sorriso gratuito, né? Sorriso bonito. Nós temos um povo hoje, não é, que é de acessibilidade, que nós devemos acolher. A palavra hoje é esse acolhimento. Na igreja de vocês têm acolhido, né? Não sei quais são as pessoas, mas nós sabemos que todas as igrejas hoje estão acolhendo esse grupo. Amém? Amém. Nós chegamos no final do nosso programa, alguns avisos, né, normais. Nós queria que vocês gravassem um vídeo, tá, Daniel? Eu não vi até hoje um vídeo teu, né? Embora que tu veio de Vitória, né? Não é? Grave o seu vídeo, tá? Grave os vídeos, mande pra gente a participação, se inscreva no canal, todos estão inscritos no canal? Sim, tanto no YouTube quanto no Instagram. Agora vocês também tem um outro canal, tá? Que é do canal de Pedro do Rio, tá bom? Se inscrevam lá também. Ative as notificações, siga-nos na rede social, dê um like hoje no programa, tá? Isso é muito importante pra gente, o seu like, meu irmão.
Nós tivemos hoje o seminário transmitido de pastores ungidos, diáconos e obreiros, que foi uma bênção. Daqui um pouquinho, 7 horas da noite, nós vamos ter o nosso culto presencial e às 20 horas no canal do YouTube. Amém? Às 20 horas é importante vocês compartilharem, porque é um culto de evangelização. Amém. Amém? Agradeço a vocês, novamente agradeço ao pastor de vocês, Alexandre, por ter liberado vocês. Amém? A paz do Senhor, semana que vem estaremos juntos. Amém. Amém? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Música